Falando aí então da última parte da nossa aula, nós vamos falar sobre um fator bem importante aí, né, que é o processo de colheita. Não adianta você produzir todo ou investir todo o seu potencial em tudo que você tem, sem que você, de uma certa maneira, também não cuida aí de um outro fator que seria o processo final, que é o processo de colheita. Tudo. Tá bom? A colheita dessa cultura, assim como a grande maioria das culturas que nós trabalhamos, depende da identificação correta do ponto de maturidade fisiológica dessa planta e da nossa capacidade de definir quando que essa planta realmente ela está madura no campo. Essa identificação, de uma certa forma, ela é complicada, pois ela vai acontecendo de uma forma desuniforme. Ou seja, vamos lembrar lá da aula que nós tivemos sobre fenologia. Nós vamos verificar que o girassol, ele emborca o seu capítulo para baixo e a partir de um certo período ele vai recebendo o sol, ao invés de ser sobre os grãos, nas costas dessa parte do capítulo, ou seja, na parte dorsal do capítulo. E a nossa verificação quanto ao ponto de maturidade, ele vai ser de acordo com o amarelecimento desse dorsal. Então, num único capítulo que nós tivemos, pode ter uma maturação desigual. Bem também como pode ocorrer em uma mesma época diferentes graus de maturação entre os capítulos de diferentes plantas numa mesma área. Isso é comum, porque cada capítulo tem a sua história diferente, indefinida das outras. E existem aí alguns fatores ambientais que são capazes de interferir no ponto de maturidade, como por exemplo, no mesmo talhão. Devido ao quê? Manchas que nós temos de fertilidade, manchas de tipo de solo que nós vamos ter, variação do stand, às vezes ali que houve uma competição, caiu uma sementinha a mais ou a menos, referente àquilo ali. Competição devido à profundidade que foi diferente ali, ou inadequada para a semeadura, que vão, de certa maneira, cada um deles vão fazer um processo de alteração no ciclo de desenvolvimento da planta. Cada capítulo ele floresce por aproximadamente uma semana, ou até no máximo 15 dias, como a gente viu no vídeo. Sendo que a mesma se processa a partir das bordas, ou seja, da ponta que ela está mais próxima às pétalas amarelas, que nós chamamos de flores ligulares ou tubulares? Ligulares. Ali para o seu centro. Então, o processo de maduração seria assim, do centro, das bases para o centro, para o miolo. Então, é preciso que a gente faça um processo aí, outra forma de identificar também isso estabelece que na fase que nós encontramos o girassol, na fase de maturação fisiológica, as folhas ligulares, que são essas amarelas, elas começam a cair e a coloração do dorso passa a ser de um tom esverdeado para esse tom amarelado que nós começamos a falar isso daí. Porém, se a gente for verificar, a questão amarelada ela é diferente para todo mundo, Imagina isso daí. Mas o que a gente pode aí ter também como ponto seria a transição de cor das brácteas, que são aqueles pontos, que nós temos ali meio que cerrados, sendo normalmente medido em números de dias após o florescimento. Quando nós estamos falando depois de atingir o processo de colheita, é preciso que nós então vamos fazer o processo de colheita em si. Não existe uma máquina específica que vá colher girassol, mas nós temos uma adaptação. Quando nós falamos, por exemplo, no começo da aula sobre a plataforma de colheita, nós temos uma adaptação aí como da plataforma de corte, utilizando milho, ou de sorgo, ou de soja, ou de trigo, e dependendo do espaçamento que nós vamos utilizar. É necessário então que você utilize, por exemplo, uma plataforma adaptada para essa planta. Principalmente nós estamos falando de colheitas aí mecanizadas. A colheita pode ser feita também manual, só que essa manual é para pequenas propriedades ou talhões que é utilizado para replicação desses cultivares com alto valor agregado.
mas de maneira geral nós utilizamos sim o processo aí de fazer essa questão. O período de chuva, quando as sementes trocam da coloração amarelada para a coloração marrom, né, as sementes em si, nós vamos ter também um indício aí para este processo de colheita e maturação fisiológica. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com a questão da umidade. Alguns estudos dizem que a umidade dos aquênios eles têm que estar próximo de 14%, mas nessa faixa ainda o capítulo se encontra um pouco úmido, com uma porcentagem que, de certa forma, vai levar um pouco mais de impureza para o campo. Porém, as mais relevantes aí, dificuldade para o processo de colheita ainda está ao momento ideal, e também a regulagem da colhedora que nós vamos utilizar, porque nós vamos usar diferentes colhedoras aí. Um teor de umidade, ele deve estar entre 14% e 16% de umidade. Como eu acabei de falar, ainda vai estar um pouquinho úmido. Para a realização de colheita, um teor mais adequado seria de 10% a 12%, uma vez que as perdas por colheita ela acaba sendo bem menores, cerca de 2% a 3% de perdas, que é um valor razoavelmente pequeno. Contudo, se for realizado na umidade de 6 a 8, as perdas colheitas serão maiores. Então, é necessário que a gente tenha sempre também como consequência pensar um pouco nisso daí. Quando você utiliza, como por exemplo 6 a 8, baixas umidades, pode gerar um desgaste, ou seja, ter o rompimento da camada, da casca do girassol, de maneira geral, vamos falar assim, da casquinha ali que nós temos, que protege o interior da semente, e esses danos da semente é considerável no rendimento, uma vez que você vai ter uma perda grande, principalmente de sementes tornando-se inviáveis. Colheita com umidade dos aquênios inferior a 9% representa perda de peso que não recompensa com a bonificação de preço, então por isso que é necessário que você tenha uma umidade de 10% a 12%. Um cuidado que nós temos que ter é relacionado então à demora, principalmente porque nós temos um principal inimigo aí que seria o ataque de pássaros, acamamento devido a, nesse processo a planta está mais suscetível a acamamento e incidência de doenças de final de ciclo muito grande. Regulagem da máquina, aí que também é um fator. Rotação de cilindro de 300 a 500 RPM, rotações por minuto, e abertura de côncavo de 25 na entrada e 20 na saída, e se preocupar principalmente aí com aquele fator de quantidade de ar que vai passar pelas peneiras, porque a semente acaba sendo uma semente também leve. Aí nós temos uma imagem das grandes e principais perdas que podem ocasionar, conforme a gente vê nessa imagem, que é tradicional, que está no slide de quase todo mundo, que está na internet, divulgado para todo mundo, quando a gente fala de perda de girassol por pássaros, é essa imagem. Que nós vemos aí, esses pontos amarelados são pontos onde já foi alimentado e o pretinho que é o que a gente tinha de produção. Ou também de outros que podem causar. Aí nós temos aqui algumas indicações técnicas ou manuais, como por exemplo esse manual Colheita de Girassol com plataforma de milho adaptada. Convido você a buscar isso daqui na internet. Olha só, aqui nesse material a gente vai encontrar que o teor de umidade para grãos deve ser de 12% a 14%, isso indicado também para essa plataforma de colheita, que a velocidade deve ser de até 7 km, e quando você tem outras plataformas, a velocidade acaba de sendo 4,5 a 5 km. Aqui com as rotações e regulação interna, então a gente tem um processo aqui de explicação disso, quanto que a gente precisa de ter, como que seria a formação, qual que seriam as vantagens de você ter aí um funcionamento da plataforma de uma maneira diferente. Então você tem esse grande processo aí. Nós falamos também, aí já falamos, mas eu queria só reevidenciar para vocês que existe esse processo de você poder utilizar o girassol
num processo de integração lavoura-pecuária, principalmente por causa dos benefícios que nós acabamos de verificar, né, de tanto melhorias na qualidade do solo, como também melhorias nutricionais para as plantas de maneira geral. E isso acaba sendo muito benéfico, porque você traz ali uma outra planta diferente daquele sistema, que acaba então beneficiando bastante a cultura. Quanto a essa questão, o girassol não compromete as culturas de verões, ela possui um menor custo de produção que a soja e o milho, não compromete porque ela é uma cultura de safrinha na maioria das regiões, principalmente na nossa região. É uma boa adaptação ao plantio direto, com aqueles cuidados que nós estamos falando quanto à palhada. Não necessita de equipamentos especiais, você pode ter um processo de adaptação daquilo que você tem, de semeadora ou colhedora, para fazer isso. E o mercado tem um mercado garantido, principalmente devido à vasta quantidade de produtos que nós podemos ter com girassol. No plantio direto, a gente falou um pouquinho, né, sobre esse processo aí de aumento. Então, milho após girassol tem 30% de aumento, soja após girassol 15% de aumento, cana após girassol 40% de aumento na produtividade, né? O girassol possui sistemas radiculares mais vigorosos, contribui para a diminuição da compactação do solo, possui uma forte competição com as plantas daninhas devido a esse processo de altura e efeito solar. Efeito alelopático com plantas daninhas, ou seja, onde a presença de um está, ele acaba prejudicando o desenvolvimento de outro. E lógico que nós falamos que é uma grande adaptação aos sistemas de cultivo. Convido você a fazer o seu exercício lá na página do programa.